Meus irmãos, eu os convido nesse momento a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Profeta Sofonias, nós já estamos um tempo com a igreja fazendo a exposição deste belíssimo livro, um livro escrito pouco, 3 capítulos, e hoje o capítulo 3, e eu vou tentar aqui concluir com vocês o capítulo 3, vou fazer aqui um apanhado de todo o capítulo e no final tirar algumas lições para nós, porque temos a ministração da ceia do Senhor. Então a mensagem vai se dar da maneira em que fomos expondo o texto. Então eu não vou ler todo o texto agora, são 20 versículos, nós iremos fazer aqui breves comentários dos versículos e no final tirar aplicações para nós, nesse momento. Ainda que nós sabemos que a irmã já orou aqui para o Senhor Deus nos abençoar, nos dar entendimento. Lemos o Salmo 119, versículo 18, pedindo ao Senhor que desvenda os nossos olhos para contemplarmos a lei do Senhor. Precisamos, porque senão não vamos compreender nada, e exclusivamente textos do Antigo Testamento, que tem o seu contexto num tempo tão distante do nosso. Então nós precisamos de atenção, precisamos da iluminação do Espírito Santo para nos clarear a mente para a compreensão da mensagem. Então, nesse momento, nós vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos, para então começarmos aqui a mensagem. E eu vou convidar a nossa irmã Ana Júlia. Ana Júlia irá fazer ao Senhor Deus esta oração por nós aqui. Senhor Deus, obrigada pelo dia. Obrigada pelo Senhor ter nos concedido mais um dia de vida. Abençoe a palavra que o pastor vai entregar hoje para nós e que ela possa servir para todos, mas principalmente pelas crianças, Deus. Que o Senhor possa sempre estar nos abençoando. Obrigada por todos que vieram e que o Senhor possa abençoar todos que não puderam vir também, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem. O tema que nós poderíamos destacar aqui do texto que nós já analisamos é a ação de um Deus justo que está em o seu exercício de julgamento com os rebeldes. Só que os rebeldes agora é os rebeldes que estão no meio do povo de Deus. Eu poderia até intitular que esses rebeldes são o do próprio povo de Deus. É o que nós vamos ver no texto aqui hoje. É interessante que ouvir uma criança orar num culto público e a criança pedindo por elas mesmas é um desafio, meus irmãos, porque às vezes nós, os adultos, nem entendemos muita coisa, especialmente esse livro do profeta Sofonias aqui. E se Deus não for conosco, nem as crianças entendem, muito menos ainda. Hoje é uma alegria ter aqui o casal Alda e Renato conosco, com o Heitor e a Helena, o Heitorzinho ali atento, olha lá, quando eu falei ele já virou o olho para cá. A gente fica pensando assim, meu Deus, esse texto que nós vamos agora fazer a exposição, que relevância tem para o ouvido de Heitor e de Helena, e das demais crianças que estão aqui. O Oliver, que está aqui, né, como mais recentezinho, mais novinho, acho que ganhou do Benjamin, não é isso? É o mais novinho. A gente fica a pensar como que o Senhor Deus irá fazer com essas crianças. Eu não sei, meus irmãos, isso é um mistério que está na prerrogativa do nosso Deus. O meu compromisso é ser fiel com o que o texto diz aqui. Então eu vou começar com vocês tentando explicar o que é que o texto diz. Vocês devem lembrar que semana passada nós encerramos o capítulo 2, que trata do juízo divino sobre nações pagãs. Vimos o juízo de Deus sobre a Filistia, que nós até pontuamos aí que essa Filistia é a mesma região da faixa de Gaza, que está lá sendo bombardeada por Israel, a antiga Filistia, aquela região, um povo rebelde, que até hoje ali é um grupo de povo rebelde, mas o povo que está hoje ali na faixa de Gaza não tem nada a ver com a época da Filistia, que é a terra dos filisteus. E os filisteus já nem existem mais, tá bom, meus irmãos? O que está lá é um outro povo. E nós vimos semana passada o juízo sobre Moabe e Amon, um meio parente do povo de Deus, de Israel, o juízo que veio sobre eles, sobre a Etiópia,
um povo um pouquinho mais distante, na região do Egito, e a Assíria, um império que subjugou o reino do norte de Israel quando o reino foi dividido. Só faltava o reino do sul, o reino de Judá, e a Síria foi subjugada. Então nós vimos aqui o profeta anunciando juízo. E meus irmãos, é interessante que nós analisamos aquilo que já aconteceu. Então fica fácil, porque quando nós olhamos para a história, para trás, foi de fato isso. Cadê a Filistia, cadê Moabe, cadê Amon, cadê a Etiópia na sua potência, simbolizada aqui pelo Egito como potência mundial? Cadê a Síria como poder mundial? Não tem mais, meus irmãos, não tem. Só que agora o Senhor Deus, através do profeta Sofonias, e eu peço a sua atenção aqui, volta a sua atenção para o seu povo. E aí então eu vou pegar o povo aqui antigo, Jerusalém, região ali dentro daquela nação de Israel, a cidade que ele estimava muito. Então serve para um juízo que haveria de vir sobre eles, e veio, mas com extensão serve para o povo de Deus em todas as épocas. Então é para a gente prestar atenção no que está sendo dito aqui, porque é profecia, e as profecias sempre têm as suas aplicações de múltipla referência. Serve para o passado, para o presente e para o futuro. Tá bom, meus irmãos? Então, aliás, o apóstolo Pedro, quando escrevendo a sua carta, no capítulo 1, no versículo 17, 1 Pedro 4,17, Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E aí Pedro diz o seguinte: ora, se primeiro vem por nós, a gente fica perguntando, por que o juízo vem sobre a casa de Deus? E aí Pedro vai dizer: qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? O juízo vem sobre a casa de Deus para peneirar, meus irmãos, para de fato manifestar quem são dos trigos e quem são dos joios, ou quem são as ovelhas e quem são os bodes. Mas o juízo vem pela casa do Senhor Deus. Pedro nos informa. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Porque os pecados daqueles que são mais próximos de Deus são mais graves diante dele. Eu vou repetir. Os pecados daqueles que estão mais próximos dele, e aí eu estou entendendo que nós somos aquele povo que mais se aproxima dele, os nossos pecados são mais graves diante dos olhos dele. Talvez eu poderia dizer até mais odioso. Ele odeia o pecado dos pagãos, mas o pecado do povo dele é um pecado mais odioso por ele, porque é um pecado mais próximo dele, por assim dizer. Eu estou falando isso com base na parábola que o Senhor Jesus contou, falando exatamente desta natureza. Lucas capítulo 12, versículo 47, a decorrência da parábola, o Senhor Jesus disse assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, o texto não está sendo passado aí, ok. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele está falando de uma parábola. Então, aqueles que não sabem a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de ser reprovados, levará poucos açoites. Mas o texto diz assim: isso. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o povo de Deus é uma maravilha, porque é um povo que é abençoado na face da terra, mas se houver pecado no meio do povo de Deus, esse povo receberá mais açoites, porque a quem muito é dado, muito será exigido. E eu disse hoje na escola dominical aqui, que a sensação do pastor às vezes é de que nós estamos dentro de uma denominação que nós zelamos pelas escrituras, pregamos, tentamos pregar a pura palavra de Deus, não nos apartar da simplicidade do evangelho,
não ficar contando testemunhos nossos aqui, perdendo tempo, é anunciar a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. E nós somos tidos como aquele povo que mais estuda as Escrituras. Mas, meus irmãos, o que adianta a gente ter bons ensinamentos, teologia boa, saudável, correta, se não há vida, se não há prática, se não há ficção disso na mente? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então o juízo vai vir pela casa do nosso Deus. Então eu quero fazer essa introdução só para mostrar para vocês o que vai vir aqui no capítulo 3 de Sofonias. O canhão do Senhor Deus agora do juízo vira para o povo dele. Então é uma mensagem de alerta. Então vamos aí para o capítulo 3 de Sofonias, versículo 1 e 2. Simbolizado aqui pelos pecados da cidade que o Senhor Deus separou. Esta cidade é culpada aos olhos de Deus. Olha comigo o versículo 1. Está dito assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Ainda que não está aqui o nome Jerusalém, entendendo todo o contexto, o profeta está se referindo à cidade de Jerusalém, que já estava chafurdada na sua imoralidade, na sua total rebeldia. Não havia mais temor no meio do povo de Deus naquela época. Tanto é que vocês sabem que Nabucodonosor chegou para levar a tribo do sul, que estava faltando como cativo, porque a tribo do norte já tinha ido embora, as 10 tribos de Israel. Um juízo da parte do Senhor Deus, no comando do rei da Síria. E aí um cativeiro sofrido para este povo, 70 anos no cativeiro babilônico. Eles voltam do cativeiro, porque o Senhor Deus é misericordioso, e esse povo não se firmou na promessa que o Senhor Deus havia feito para este povo, meus irmãos. Cada vez mais rebeldes, cada vez mais tendo a sua reputação manchada. E olha o que está sendo dito aqui: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Versículo 2: não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Se aproximar de Deus aqui é se aproximar, meus irmãos, com um coração sincero, para adorar o Senhor quem Ele é. O povo até se aproximava, mas se aproximava para querer da parte de Deus as benesses. E olhando esses 2 versículos, fazendo uma análise para o povo de Deus na nossa época, será que nós somos diferentes, meus irmãos? Como é que está a reputação da igreja, especialmente no Brasil? Como é que está, meus irmãos, a rebeldia? Então nós temos aí, mas vai piorar. Isso tudo vai desembocar na liderança do povo. Olha comigo o versículo de número 3 e 4, por gentileza. A liderança aqui da cidade também é culpada aos olhos do Senhor Deus. Versículo 3 diz o seguinte: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Versículo 4: os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Prestar atenção aqui, meus irmãos: homens líderes que estão quebrando toda a lei. Quebrou a lei moral. Quem quebrou a lei moral? Os príncipes imorais. Se você der uma olhadinha dentro da nação de Israel, os reis, como eles eram, os filhos dos reis. Nós temos aí o próprio rei Davi, que sofreu uma penalidade severa por causa da quebra da lei moral, exclusivamente o 7º mandamento. O rei Salomão, o rei tido dentro daquela nação, o rei mais sábio. Então, meus irmãos, olha o que está aqui: quebrando a lei do Senhor, quebrando a lei civil. Os juízes, aqueles que são levantados para julgar a causa exclusivamente dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Leis que sejam justas. Mas esses juízes, segundo o que está escrito aqui, são juízes lobos. Sabe o que significa lobos? São devoradores, são raivosos, são violentos. Meus irmãos,
Dá uma olhadinha na nossa nação como é que é isso. E aqui a linguagem é intrigante. Juízes, lobos, que são lobos do cair da noite. Sabe o que significa do cair da noite? É que eles aproveitam a calada da noite para poder então analisar os autos do processo, para fazer julgamento, sentença, para beneficiar um grupo específico. Está aí, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte, eles logo tramam para poder condenar o inocente e soltar o bandido. Você conhece juízes assim? Isso não é coisa do passado só não, e nem do presente. Isso é coisa do coração do homem. Mas ainda tem mais, quebravam a lei cerimonial, os profetas e sacerdotes. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, o Senhor Deus já havia instruído o povo através de Moisés, dizendo o seguinte, preste atenção nesse versículo aqui, meus irmãos. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deuteronômio 18, 20. Pensa, meus irmãos, se isso aqui fosse aplicável hoje. Nós damos para vocês entenderem mesmo. Não tem uma lei dessa para nós hoje. Por isso que você vai ver muitos profetas que diz o que Deus não disse, e que com toda a cara de pau diz, Deus manda te dizer. Bom, se ele está mandando dizer, abre a Bíblia, porque se vier da tua cabeça eu não quero saber, porque eu tenho uma sentença lá que você deve ser morto, mas não será pelas minhas mãos que você vai morrer. Há um julgamento vindo da parte do próprio Senhor Deus, que vai pegar todos esses, cedo ou tarde, talvez no dia do juízo, e esses, que Deus me livre disso, no dia do juízo irão dizer, mas Senhor, Senhor, em teu nome Senhor, e de fato era em nome de Deus mesmo, mas não amando de Deus, apartai-vos de mim, maldito. Então, meus irmãos, nós temos aí a liderança, que é culpada aos olhos de Deus, mas tem mais, versículos 5 a 8, acompanha por gentileza aí, o Senhor Deus agora no meio do povo, para revelar quem é o iníquo, versículo de número 5, diz assim, o Senhor é justo, no meio dela, da cidade, ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Meus irmãos, esse versículo manifesta o caráter justo de Deus. É como que o profeta manda Deus dizendo, olha, o teu pecado vai te alcançar. Deus vê todas as coisas, manhã após manhã, ele está sondando, e ele vai trazer à tona. Mas o iníquo, diz aí o versículo, não conhece a vergonha, ele não tem vergonha, ele é descarado. Versículo 6, o julgamento justo de Deus para os rebeldes, está aí. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Juízo para os rebeldes. Meus irmãos, isso daqui serve de exemplo para nós olharmos e não repetirmos os erros. Não podemos imitar o pecado dos pagãos, porque o juízo de Deus vai vir. Já veio, se você pegar o contexto aqui, você vai ver que é exatamente isso. Cadê Nínive, que era a capital da Síria? Cadê Amon, ou os Moabitas, os Amonitas? O que é que aconteceu, meus irmãos? Cadê Babilônia? Cadê o Deus Baal? Cadê os adoradores de Baal, meus irmãos? Então é um alerta para nós. Versículo 7, a insensatez desses rebeldes, olha aí comigo. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Prestaram atenção, até um lampejo de misericórdia da parte do Senhor Deus, mas
rebeldes. Eles se levantaram de madrugada, como que dizendo, eles não aceitam correção, não aceitam disciplina, têm a cerviz dura. Não foi amolecido pelo sol da justiça, como o sol amolece a cera. Na verdade, o sol da justiça aqui, como juízo, é para endurecer o barro. E olha, meus irmãos, a calamidade que vai vir aqui. Aqui, a partir do versículo 8, é uma apresentação de uma calamidade universal. Olha o versículo 8 comigo. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. A gente lê um negócio desse daqui, vendo as crianças sentadas aqui olhando para mim. Meus irmãos, ou isso daqui é palavra de Deus, ou nós estamos perdendo tempo aqui. Ou eu estou lendo aquilo que é para a nossa instrução. Então, vocês viram o versículo 8? Meus irmãos, aqui está mostrando que o dia do Senhor, dia com letra maiúscula, é um dia que ele virá e não tardará, e virá com ira, meus irmãos, para julgar. E a ordem aqui é uma só: esperai. Para nós, a igreja, esperar com confiança a nossa redenção final e vigiar para que ninguém nos engane. Mas está dito aqui, meus irmãos, o dia do juízo vai vir. A linguagem aqui é de fogo, né? É destruição. De vez em quando, meus irmãos, a gente está olhando algumas coisas acontecendo, que a gente fala assim, meu Deus, lampejos do justo castigo, da justa ira do Senhor manifestada nesta terra que está por vir. Cada terremoto, cada tsunami, cada pandemia ou epidemia, doenças, cada guerra que se levanta, meus irmãos, são lampejos para dizer: esperai-me, eu estou vindo, eu estou vindo. Deus vai purificar o remanescente fiel, meus irmãos, vai. Agora, isso é para trazer para o nosso coração uma esperança, porque aqui, o que nós temos aqui é uma dimensão nova, de uma profecia diferente de tudo o que o profeta estava vindo trazer. Ele começa a apontar aqui um caminho de salvação para o povo de Deus. Lembra que ele está falando para o povo, é juízo que vai vir sobre o povo, mas ele está dizendo: eu vou reunir todas as nações e eu vou derramar o meu justo castigo, mas vocês, que são a minha casa, que são o meu povo, a minha propriedade exclusiva, há esperança para vocês. E aqui já começa a apontar, meus irmãos, para a graça bendita em Cristo Jesus. É claro, nós vamos ver daqui para frente, porque nós sabemos que é somente por meio do Evangelho do Senhor Jesus que todas as nações são convocadas a comparecer diante de Deus. Vai ser diante dele que toda a língua vai ter que confessar e todo joelho vai ter que se dobrar. Olha comigo o versículo 9 e 10, por gentileza. Sofonias 3, 9 e 10 diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Uma linguagem missionária aqui, meus irmãos, que apesar do juízo que estava prestes a acontecer no meio do povo de Deus, o Senhor Deus teria os seus remanescentes, que a mensagem do Evangelho seria espalhada para o mundo, e somente essa mensagem iria reunir esses povos diante do Senhor Deus. Então aqui é uma profecia do alcance desta mensagem até os confins da terra. Meus irmãos, quando esta profecia foi proferida, nenhum de nós aqui pensávamos em existir, aliás, nem as Américas. E aqui nós estamos com parte do cumprimento dessa profecia. Chegou até nós, meus irmãos, está chegando até longe, e vai se cumprir a profecia, que quando ele reunir todas as nações, e aí então ele aparecerá. Apocalipse
Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, João recebeu uma revelação dizendo o seguinte: que entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. É através da igreja que o evangelho é anunciado para que o juízo de Deus seja aplicado no mundo, meus irmãos. Por isso precisamos pregar este santo evangelho, por isso precisamos ir e anunciar esta mensagem que salva. E não é só falar uma parte da mensagem não, meus irmãos, porque nós somos muitos daqueles de falar da mensagem dizendo: olha, Jesus te ama, Ele morreu para te salvar na cruz. Tudo isso é verdade, mas você fala também um pouco mais, fala: olha, existe um juízo da parte de Deus se aproximando, que se você não se arrepender, o juízo virá sobre a sua cabeça. Mas a gente não tem coragem de falar isso para o ímpio, porque senão a gente vai perder até o amigo. Mas é uma verdade ou não é, meus irmãos? Versículo 11 a 13, nós temos aqui a restauração dos remanescentes que passa através desse juízo. Olha comigo aí, Sofonias capítulo 3, versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Meus irmãos, nós temos aqui uma condição abençoadora. É o Senhor Deus dizendo: eu vou mudar o teu coração. Você que é rebelde, você que é soberbo, eu vou quebrar esta crista e eu vou te abençoar. É perdão, meus irmãos, de pecado, e perdão aqui completo, não é um perdão qualquer, de um pecadozinho qualquer, é perdão total. Isso aqui aponta para a cruz, meus irmãos. A cruz é a manifestação do perdão de Deus para a nossa rebeldia, para a nossa soberba, perdão completo. Ele nos livra de todo sentimento de soberba. Olha que promessa maravilhosa aqui, versículo 12, diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em meu nome, ou que confia em o nome do Senhor. A bênção do caráter, alguém que é separado por Ele, ainda que seja um povo, talvez um povo não tão significativo, um povo não tão influente na sociedade, mas um povo humilde. E a humildade aqui não tem nada a ver com pobreza. A humildade aqui são pessoas que reconhecem que não são nada mesmo diante de Deus, que eram rebeldes e que teve graça da parte desse Deus. Não merecia nada, mas esse Deus lhe acolheu, Ele te trouxe para perto dele. A humildade aqui, meus irmãos, é a porta de entrada no reino de Deus. Vocês lembram de Mateus capítulo 5, versículo 3? O Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 13 de Sofonias 3 diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Vocês prestaram atenção à promessa para essa nação? Uma nação que é a menina dos olhos de Deus no Antigo Testamento, que o Senhor Deus iria preservar no meio dos rebeldes daquela nação, o remanescente fiel. Ele está preservando um povo humilde, porque Ele iria fazer com que através desse povo humilde, a promessa do Messias fosse cumprida, e cumprida de uma maneira humilde, meus irmãos. Um servo humilde que haveria de chegar. E a gente se assusta, por que o Senhor Jesus nasce de uma jovenzinha, de uma família insignificante, por assim dizer? E essa jovem engravida e vai dar à luz ao seu filho num lugar, vamos colocar humilde, por assim dizer. Bem-aventurados os humildes de espírito. Salmo 23:1 diz que o Senhor é
o meu pastor, então eu estou satisfeito, então nada vai me faltar. Não é isso que diz aí o versículo 13? Porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Que promessa maravilhosa de sabermos disso, meus irmãos, de saber que nós estamos neste mundo, e ainda que o pastor físico possa falhar com você, ficar devendo uma visita para você, não ter lembrado do teu aniversário, não ter orado por aquela crise que você passou, mas nós temos um pastor que não nos abandona. É uma promessa de que quando esse pastor viesse, ele seria o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que coisa, meus irmãos, sentirmos pastoreados por este supremo pastor. Por último, caminhando para o fim, agora a partir do versículo 14, olha que coisa maravilhosa aqui, meus irmãos, o Senhor Deus manifestando o prazer dele no meio do povo. Versículo 14 diz assim: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Que expressão, meus irmãos, de adoração aqui, uma conclamação à plena alegria. Todas essas palavras mostram para uma satisfação interna. Diz aí: canta, ó filha de Sião, rejubila, exulta, regozija-te. A expressão de alegria interna. Isso aqui só tem, meus irmãos, quem tem Cristo, quem tem Jesus na sua vida. É aquilo que Paulo disse para a igreja de Filipe: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma alegria indizível e cheia de glória, disse o apóstolo Pedro. Só quem é crente de verdade sabe disso. As aflições externas são realidades, mas internamente há uma paz que excede todo o entendimento. Alegria, alegria. Isso aqui, meus irmãos, aponta para aquele que haveria de vir ao mundo e que disse: tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci, e vocês em mim serão mais do que vencedores, porque vocês estarão comigo e eu com vocês. Versículo 15, meus irmãos, por gentileza. Versículo 15 diz assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Que promessa maravilhosa isso daqui, meus irmãos. O que nós temos aqui é o povo de Deus tendo esta libertação da condenação que o diabo trouxe ao mundo, o pecado que nos aprisiona, a aflição que rouba do nosso coração a alegria da salvação. Meus irmãos, que promessa! Se isso aqui não for verdade, meus irmãos, então, mais uma vez eu digo, nós estamos perdendo tempo. Isso aqui vale mais do que qualquer cadeira de psicólogo para tentar te ajudar a você colocar a tua mente nos trilhos para viver em paz. Eu não sou contra os psicólogos, eu já digo isso daqui. Mas para nós, os cristãos, temos aqui um remédio para as crises psicológicas que enfrentamos, meus irmãos, de saber que nós temos um Senhor que afastou as sentenças, agora não há mais condenação. Isso não traz alegria para o teu coração? Você saber disso? Ah, pastor, eu estou passando uma luta, o senhor não tem ideia. Sim, meu irmão, vamos trincar os dentes e vamos perseverar até o fim, porque Jesus morreu na cruz, já não há mais condenação, nós fomos livres das garras de Satanás, do poder de Satanás e do pecado. Isso seria um motivo para levantar o nosso astral, por assim dizer. Olha que grande incentivo aí no versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Como que dizendo: ser forte e corajoso, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. O Salmo 23, versículo 4, diz assim, o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Promessas, meus irmãos, de que nós temos um pastor que está conosco. Então, não se afrouxe.
Não seja um frouxo, um cristão frouxo. Não existe isso. Um cristão brocochô, um cristão que parece que não tem um Deus que está sentado num alto e sublime trono, um Deus que é vitorioso, um Deus que é por nós. Não se afrouxem. É um incentivo aqui, meus irmãos. Não deixe que os seus braços se afrouxem. Versículo 17. A presença desse Deus no meio do seu povo é fonte de restauração. Versículo 17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus irmãos, quanto incentivo! Não sei se vocês perceberam, o início do livro foi muito duro. Ele só falou de juízo, de sentença. A gente parecia que não via esperança. Mas agora ele está terminando o livro dele. É como que ele ligando o holofote do Espírito Santo para clarear o milagre que está vindo sobre o povo na pessoa de Cristo. Só há uma realidade disso tudo aqui, meus irmãos, fazer parte da nossa vida por causa da cruz de Cristo. Esse povo vivia na expectativa da vinda do Messias, que traria tudo isso daqui para eles. A alegria do Senhor é a nossa força, Cristo. E hoje nós sabemos que a nossa esperança está no Cristo que já veio. Por isso o versículo 17 mostra essa promessa de resgate para os que estão longe. Versículo 18: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eu os atrairei a mim. Meus irmãos, e esse atrair aqui não é atrair pelos cabelos, é atrair pelo coração, com cordas de amor, como já disseram por aí. Que coisa maravilhosa. E aí então só poderia terminar desta maneira, uma gloriosa e completa restauração. Versículo 19 e 20 diz assim. Aqui é uma certeza absoluta: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Vocês sabem que a aplicação desse texto aqui primário é sobre o povo de Israel. Dá uma olhadinha, meus irmãos, se este povo foi extinto, se este povo não foi restaurado depois de um tempo de aflição para a sua terra, se eles não estão lá sofrendo aflições, ignomínia, vexame, e esse povo tem que lutar para manter a sua identidade. Mas aqui é a manifestação do remanescente que viria deste povo. Este povo ainda tem da parte de Deus, meus irmãos, os seus remanescentes. A promessa foi cumprida. Um judeu veio a este mundo como salvador de pecadores. Todos os apóstolos vieram desta nação e nos legaram o que nós temos aqui nas mãos. E hoje, meus irmãos, nós estamos debaixo dessa promessa, desse alcance desta mensagem. E este povo ainda está aí, meus irmãos, para serem alcançados com a pregação deste santo evangelho que salva. Aqui não é uma promessa para a salvação de todo Israel étnico, mas é para todos aqueles que daquela nação são eleitos. Os predestinados, não tem problema nenhum de falar dessa palavra aqui. Eu sei que para muitos é difícil de entender. Pode ser difícil de entender, mas você não pode negar, porque está nas Escrituras. Você pode dizer, eu não compreendo, e às vezes nem eu compreendo, mas está nas Escrituras. A palavra trindade não está, e nós não temos às vezes problema nenhum com isso. Mas quando fala de predestinação, aí pronto, dá comichão. E aí o versículo 20, meus irmãos, aqui os homens desta igreja que estão lendo o livro A Boa Sorte aí vão entender. Aqui é uma sorte mudada. Olha o versículo 20 comigo. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor.
Que final maravilhoso deste livro, meus irmãos. O que nós temos aqui é a ação de Deus agindo no meio do seu povo. Isso aqui me faz lembrar de Jó. Depois daquela crise que ele enfrentou, meus irmãos, quase que sendo um juízo de Deus, usando Satanás para disciplinar Jó, sem aparentemente Jó ter feito nada. Jó 42, versículo 10, depois de toda a desgraça na vida de Jó, Jó ergue a força e ora, e a oração dele é pelos amigos dele, aqueles amigos da onça, mas ele vai orar pelos amigos, e o texto diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. E aí você continua lendo o texto lá que você vai entender. O Senhor Deus restaurando a sorte de Jó. E agora Sofonias termina o livro dele dizendo: olha, o Senhor Deus muda a sorte mesmo. Meus irmãos, é Deus que muda a sorte, é Deus que faz voltar, e é Deus quem chama, liberta e salva o seu povo. É Deus que faz isto. E nós sabemos que a nossa sorte foi mudada na cruz do Calvário. Ali a nossa sorte foi mudada. O Senhor Jesus, conversando com os fariseus, que estavam com muita dificuldade de crer nele, e ele vira então para alguns judeus e diz assim, João capítulo 8, versículo 31 e 32, um versículo que é tão conhecido, né, o 32, mas o Senhor Jesus disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí o versículo 32, que virou jargão na boca de um presidente aqui na nação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra que esse versículo aqui não pode ser para ficar na boca de quem quer que seja como um jargão. Está falando aqui de um plano de salvação, de resgate para miseráveis que pecaram, que são rebeldes, e que o Senhor Deus mudou a sorte. Com isso eu não estou aqui falando mal de quem quer que seja mesmo. O meu compromisso é com o texto, com o seu contexto. Gostaria demais de ver o ex-presidente citando esse versículo dentro do seu contexto. Então está aqui, meus irmãos, na cruz está a nossa redenção. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vocês perceberam que o livro terminou de uma maneira esperançosa? O livro começa dizendo o seguinte: sentença sobre vocês. E aí então vem o desespero, mas ele termina dizendo: a mudança de sorte para vocês, a bênção para vocês, a porta aberta para vocês, a milagre para vocês, a esperança, ainda que o juízo está por vir. Então não desista, persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, mais uma vez, clamando ao nosso Senhor, e participarmos da mesa do Senhor, que é o último ato do culto desta noite. Oremos. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor esse tempo tão precioso de exposição da Tua palavra, às vezes tão dura, Senhor, que nos confronta, e precisamos mesmo, Senhor, de sermos confrontados, de sermos feridos por esta palavra, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor já fez isso na cruz do Calvário, quando o Senhor levou no corpo de Jesus Cristo toda a nossa enfermidade. O Senhor agradou moer o Filho do Senhor por amor a nós, pecadores que somos, rebeldes. Ó Deus, agradecemos ao Senhor tão grande salvação dada a nós pecadores, o único caminho de vida eterna, o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, que o nosso coração se encha de alegria por causa desta salvação, e que, ó Deus, as aflições desta vida não roube a alegria desta salvação no nosso coração. Enfrentamos tantas lutas, Senhor, neste mundo, tantos dramas. Talvez aqui na noite deste dia alguns irmãos enfrentam, Senhor, dramas emocionais que são reais mesmo, Senhor. Nós não estamos aqui para minimizar nenhum drama emocional de ninguém,
Mas, ó Deus, nós sabemos que na cruz nós temos o remédio certo para os nossos dramas. Com o sacrifício vivo e eficaz do teu único filho, o filho do teu amor, nele, Senhor, nós temos segurança neste mundo mau. Nele nós podemos enfrentar as enfermidades que nos vêm. Nele nós podemos enfrentar os inimigos que muitas vezes nos subjugam. Nele nós temos vitória, Senhor, espiritual. Nele nós temos confiança de que o maligno não pode mais nos tocar. Agradecemos, Senhor, por este sacrifício. Iremos participar da mesa do Senhor, Santa Ceia, que retrata exatamente, ó Deus, esta realidade, este fortalecimento para a nossa alma cansada. Te agradecemos, Senhor, pedindo-te que, assim como foi feita a oração pela minha irmãzinha Ana Júlia aqui, que orou por ela e pelas crianças que aqui estão, Senhor, depois de pregado este texto, ó Deus, seja servido no poder do Espírito Santo de manifestar Cristo no coração das nossas crianças. E as crianças que estão aqui ouvindo a mensagem possam ser crianças que tenham um coração que ame o Senhor de toda a força e de toda a alma, que possa ter já no espírito delas, Senhor, este gosto pelas coisas santas, e que ao crescerem, sendo ensinadas pelos pais, num tempo exato, segundo a tua vontade, elas possam professar publicamente esta fé, dizendo que o Senhor é o Senhor da vida delas. Assim oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.